Uma das conclusões imediatas do teorema de Stevens é o chamado princípio de Pascal. Então vamos partir do teorema de Stevens para entender como é que a gente o que vem a ser, né, o princípio de Pascal. O teorema de Stevens ele diz que a pressão interior de um líquido ela é igual à pressão externa ou pressão atmosférica, né, mais ρgh. Esse termo aqui é a pressão externa ou pressão atmosférica aqui, e esse termo aqui é chamado de pressão manométrica. Notem que isso aqui não vai depender do fluido, mas isso aqui é uma pressão, vamos chamar aqui de pressão externa. Ao fluido na superfície, né? Notem que a qualquer profundidade AH no interior de um fluido, o valor do P0 que é adicionado no momento de eu determinar a pressão é exatamente o mesmo. Tá? Então isso significa que se ocorrer qualquer mudança no valor de P0, então se P0 sofreu uma alteração, então vamos supor que se P0 sofre um incremento ΔP, então passando a ser P0 mais ΔP. Então, o que é que vai acontecer? Na hora que eu fizer isso, substituir esse valor aqui nesta expressão no lugar de P0, eu posso dizer que em todos os pontos no interior deste fluido, a variação de pressão vai ser ΔP. Quer dizer, todos os pontos do fluido sofrem exatamente a mesma variação de pressão externa. Tá? Então, o teorema, ou melhor, o princípio de Pascal, ele me diz que qualquer modificação, qualquer alteração na pressão sobre um fluido vai se distribuir igualmente em todos os pontos deste fluido. Principalmente a gente pode entender que esse é o caso porque a pressão também ela é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial. Então não importa qual seja a direção, a posição no interior desse fluido, não importa se as paredes do recipiente são verticais ou se eu estou olhando para a parede horizontal no fundo do recipiente em que está esse fluido, todos os pontos, em qualquer posição, sofrem exatamente a mesma variação de pressão. A principal aplicação do princípio de Pascal é o elevador hidráulico. No elevador hidráulico, nós temos um dispositivo que é constituído por dois recipientes, duas tubulações, podem ser cilíndricas, como eu estou indicando aqui. Então aqui eu tenho o cilindro da esquerda e o cilindro da direita. O cilindro da esquerda tem uma área da seção transversal A1 e o cilindro da direita, área A2 de sua seção transversal. Esse cilindro está fechado por pistões que podem se movimentar. Então aqui eu tenho um pistão de área 1 do lado esquerdo e um pistão de área A2 do lado direito. Esses pistões eles fecham hermeticamente a região abaixo em que se encontra o fluido usado para o sistema trabalhar. Esse fluido de trabalho do elevador hidráulico normalmente é um óleo. E se eu aplico uma força do lado esquerdo, o elevador hidráulico ele multiplica essa força. Do lado direito a força vai ser maior,
que é exatamente o mesmo princípio utilizado em uma alavanca, né? Em uma alavanca, eu posso aplicar um esforço menor para erguer um objeto mais pesado, né? Então aqui é a mesma coisa. Então, se eu aplico uma força F sobre o pistão da esquerda, a pressão do fluido ela vai ser aumentada de F dividido por A1. Então esse é o aumento de pressão que vai ocorrer no interior desse fluido. E esse aumento de pressão é o mesmo que eu vou ter bem aqui nessa posição. Então o fluido bem aqui, nessa tampa, ele vai sofrer exatamente a mesma variação de pressão. Então eu posso escrever que agora a variação de pressão ΔP ela vai causar uma força F sobre a área A. Então agora, se nós igualarmos essas duas pressões, nós vamos ter que F sobre, aqui é A2, F sobre A2 é igual a F sobre A1. Ou que a força na saída é A2 sobre A1 vezes a força na entrada. Então, quantas mais vezes a área A2 for maior do que a A1, por exemplo, se a A2 for 10 vezes maior do que a área A1, aí a força vai ser multiplicada por 10. Então, esse é um dispositivo multiplicador de força. Agora, vamos ver qual é o trabalho realizado pela força do lado esquerdo e comparar com o trabalho da força realizado pelo lado direito. O trabalho deve ser exatamente o mesmo, porque senão haveria violação do princípio da conservação da energia. Então vamos ver aqui. Do lado esquerdo, eu vou ter que calcular o trabalho, é o produto da força por deslocamento, né? Então a força do lado esquerdo, F, é igual a ΔP A1. E do lado direito é ΔP A2. Se eu aplicar uma força produzindo um certo deslocamento, vou colocar aqui, então vai produzir um certo deslocamento desse pistão. Vou chamar esse deslocamento de D grande. Esse pistão ele vai sofrer um deslocamento grande. Esse volume aqui, ele vai ser exatamente igual ao volume que esse outro pistão aqui do outro lado tem que ser erguido. Então ele vai levantar aqui e este volume aqui é exatamente o mesmo que esse. Então o fluido que é deslocado aqui, a não ser que o fluido pudesse ser comprimido, mas se nós considerarmos que é um fluido incompressível, então fluido incompressível, então isso significa que esse volume aqui é igual ao volume do outro lado. Então vamos calcular o trabalho. Uma coisa, esse deslocamento D aqui é grande, como o volume é o mesmo, mas a área da seção transversal é maior, esse deslocamento D aqui é pequeno. Então vamos agora calcular o trabalho. Então o trabalho do lado esquerdo, ele é a força vezes o deslocamento D. A força
é ΔP A1 vezes D. A1 vezes D é o volume V. Então isso aqui é igual a ΔP vezes V. ΔP vezes V vai dar a mesma coisa se você for calcular pelo lado direito, né? Força grande, deslocamento pequeno. Então, do lado esquerdo eu tenho força pequena, deslocamento grande, e do lado direito força grande, deslocamento pequeno. A força é ΔP A2 e o deslocamento é D. A2 vezes D é V, logo isso aqui é exatamente igual a ΔP V. Consequentemente, o trabalho do lado esquerdo é igual ao trabalho do lado direito. Tá? Tudo que acontece é que do lado esquerdo, eu preciso fazer uma força pequena por um deslocamento grande. E do lado direito, essa força vai ser convertida em uma força grande e um deslocamento pequeno.